Olá, aluno do segundo ano. Nós chegamos na semana 2 do segundo volume do PET de 2021. Vamos lá fazer a correção? Nós vamos estar estudando sobre dilatação térmica. Então, no primeiro exercício, fala aí, ó. Uma bobina contendo 2.000 metros, vamos tirar isso aí, é o comprimento inicial da bobina, de fio de cobre, teve seu comprimento medido num dia em que a temperatura era de 35 graus Celsius. Então, a temperatura inicial, né, se o comprimento, eu usei comprimento inicial, eu vou usar a temperatura inicial também, 35 graus Celsius. Se o fio for medido de novo em um dia em que a temperatura seja 10 graus Celsius, então a temperatura final vai ser 10 graus Celsius. Esta nova medida indicará. Então, gente, no caso aqui, se a gente olhar as alternativas aí, ó, você vai ver que aqui, ó, menos, mais, o mesmo valor, isso aqui você sabe que não vai ser a letra C, você sabe que não vai ser aqui essa letra C, né? Menos, mais, é claro que ela diminuiu a temperatura, então ela vai contrair, vai ser menos. Vai ser menos 1 metro ou menos 20 metros. Se você tiver com muita pressa de fazer, você já responde a letra A. Por quê? Porque nunca que vai diminuir 20 metros. 20 metros seria 1% aqui. E aqui, ó, o coeficiente linear é menos 5 e não menos 2, né? Mas vamos continuar aí. Coeficiente de dilatação linear do cobre, 1,6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então, vamos tirar o dado aqui. Bom, qualquer sempre dilatação, a dilatação vai ser o quê? O comprimento ou o tamanho inicial, se for dilatação linear, L0, se for dilatação superficial, S0 ou A0, conforme você esteja usando. Se for volumétrica, V0, né? Coeficiente de dilatação linear para comprimento, superficial para área e volumétrico para volume. E variação de temperatura. Eu tenho o L0, eu tenho o alfa, mas eu não tenho a variação de temperatura. Mas eu tenho temperatura inicial e temperatura final, então eu calculo a variação de temperatura aí. Então vai ficar 10 menos 35, eu vou achar que a variação de temperatura é menos 25. Eu preciso usar valor negativo ali? Não precisa, né, gente? Porque esse sinal negativo, comprimento inicial não tem negativo, coeficiente de dilatação não existe negativo, são valores absolutos. Mas variação de temperatura deu negativa por quê? Quer dizer que ele vai contrair, ele vai diminuir de tamanho, né? Não aumentar. Vamos substituir os valores ali na fórmula. E aí, um macetinho. Geralmente, para fazer de cabeça, eu faço assim, ó. 2 vezes 25 é 50, né? Só que tem 3 zeros aí na frente do 2. Então, vou colocar esses 3 zeros e o resto do que está multiplicando. Vou na minha cabeça, tá? Aí, você vai fazer esses 50 mil, na realidade, é 5 vezes 10 a quarta. E é muito mais fácil você trabalhar com potência de 10. Agora, você vai fazer o quê? Multiplicar o 5 por 1,6. Multiplicar por 5, gente, é a mesma coisa que eu multiplicar por 10 e dividir por 2. 1,6 vezes 10 é 16. Multiplicar por 10 é só com a casa da vírgula aí. 16 dividido por 2 é 8. E a potência? Multiplicando, eu somo as potências. Então, 10 a quarta vezes 10 a menos 5 vai dar 8 vezes 10 a menos 1. 8 vezes 10 a menos 1 é a mesma coisa que 0,8. O comprimento está em metros, então 0,8 metros. Então, 0,8 metros não tem essa resposta, porque ele é aproximadamente 1 metro. Então, como eu falei lá no início, 1 metro a menos. Na 2, ele fala aí, um dia típico de verão, utiliza-se uma régua para medir o comprimento de um lápis. Após medir esse comprimento, coloca-se a régua metálica no congelador a uma temperatura de menos 10 graus Celsius e espera-se cerca de 15 minutos para novamente medir o comprimento do mesmo lápis.
O comprimento medido nessa situação em relação ao medido anteriormente será. Vamos entender o que está acontecendo. Por que ele colocou 15 minutos para entrar em equilíbrio térmico? Então, você tem uma régua de metal, você vai medir um lápis, né? O que acontece, gente? Você colocou na geladeira, ela vai diminuir. Claro que é uma coisa assim bem, como é que eu vou dizer? É muito pequeno, né? Porque o coeficiente de dilatação é muito pequeno. Então, geralmente não é perceptível à vista nossa esse tanto que diminui e o tanto que aumenta. Mas a gente vai ver aí o que vai acontecer. Eu fiz uma contração assim bem exagerada aqui. Essa régua vai contrair. E aí, quando ela contrai, o que está aparecendo aí? Está aparecendo que o lápis é maior do que a medida está maior do que a medida anterior. Por quê? Porque a régua sofreu uma contração, não foi o lápis que aumentou, né? Então, a alternativa correta aí é letra A, maior porque a régua sofreu uma contração. Na 3, ele fala uma placa retangular, então vamos desenhar um retângulo aí, mede 10 centímetros por 20, então a placa de 10 por 20 centímetros. A temperatura de 0 graus Celsius, então a temperatura inicial 0 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear, então ele me deu o alfa, o coeficiente de dilatação linear do material que constitui a placa vale 20 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, vamos tirar esse dado também. Determine a área da placa a 0 graus Celsius. Então, a área, eu vou fazer base vezes altura, vai ser 20 vezes 10, vão ser 200 centímetros quadrados. Essa é a resposta. Pronto. Letra B. A variação da área da placa. Então, agora ele quer a variação da área, ele quer o ΔA. Eu gosto de usar S de superfície, mas no PET veio usando A, então eu vou respeitar aí o PET. Quando a temperatura sobe para 50 graus Celsius, então a temperatura final 50 graus Celsius. A formulinha é a mesma para todas, igual eu já falei. Dilatação linear, superficial, no caso da área, ou volumétrica. O que varia aí? Varia o coeficiente. Por quê? A área, eu estou trabalhando, a área trabalha em duas dimensões, comprimento e largura. Então, vai ser 2 vezes, o beta é 2 vezes o alfa. E no volume também, se te der coeficiente linear para calcular o volumétrico, aí são 3 dimensões, 3 vezes o alfa. Então, beta é 2 vezes o alfa, vai ser 2 vezes 20. Beta vai ser 40 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Agora, eu tenho comprimento, eu tenho a área inicial, que eu calculei na letra A, tenho o coeficiente de dilatação e tenho a variação de temperatura, porque de 0 a 50, ela variou 50 graus, né? Então, é só substituir aí e, de novo, você vai ter aquele raciocínio, ó. 20, 200, você pega só o 2 vezes 5, 10. Com quantos zeros na frente? 1, 2, 3 que você ignorou. Então, 10.000 vezes 40, 1 seria 1 vezes 4, 4. Então, vai ser, em vez de 4 zeros, eu vou pôr mais um zero aqui. Você ignora esses zeros aqui e faz a continha. 2 vezes 4, 8, vezes 5, 40. Então, aí seria 40 vezes 10 a menos 6. E esses 4 zeros aqui, 1, 2, 3, 4, é 10 a quarta. O zero do 40 vai somar, seria 10 a quinta. Potências de mesma base, isso aqui vai dar 4. Você soma os expoentes. Então, menos 4. Menos 6 mais 4, menos 2. Mais um zero aqui, menos 1. Então, vai ser 4 vezes 10 a menos 1. Isso é a mesma coisa que 0,4 centímetros quadrados. É a variação da área. Depois, na letra C, a área que a chapa tem a temperatura de 50 graus Celsius.
Então, a área, a variação, a dilatação aqui vai ser o quê? Final menos inicial. Então, é só eu somar esse 0,4 naquele 200 lá. Então, vai ser 200,4 centímetros quadrados. Na 4, ele fala de quanto é a variação de volume, então ele quer a variação de volume, ΔV, sofrido por uma esfera de um determinado material que teve sua temperatura aumentada em 70 graus Celsius. Então, ele já deu o quê? O Δθ, 70 graus Celsius. Sabe-se que, antes de ser aquecida, seu volume era de 125 centímetros cúbicos. Então, o volume inicial dela é 125 centímetros cúbicos. E o coeficiente de dilatação volumétrica, aqui, ó, ele já te deu o volumétrico, então ele já te deu o gama. Você não tem que mexer em nada. Do corpo é 60 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, agora é a mesma equação, tá vendo? Só que eu troquei o coeficiente por um que é 3 vezes o linear e troquei o que eu estou mexendo, que agora é volume. Então, ele quer o ΔV, o V0, eu vou pôr aí 125 vezes 60 vezes 10 a menos 6 vezes 7. Então, 60 vezes 125 vai dar 750. Com o zero na frente, 7.500. Agora, eu vou multiplicar esse 7.500 por 70, né? Então, vai ficar 525.000 vezes 10 a menos 6. Então, eu vou dar a resposta ou em notação científica, trazer a vírgula aqui para depois do 5, porque na notação científica o número só pode ter unidade, então vai ficar 5,25. Eu tirei 5 casas, então somo mais 5 no menos 6, vai ficar menos 1. Ou então eu posso dar a resposta também 0,525, que também está certo. Você só não podia dar a resposta lá atrás em uma forma diferente, mesmo representando o mesmo valor. 5. 3 potes de cerâmica estão encaixados um dentro do outro, sendo eles A, B e C, conforme mostra a imagem ao lado. Indique quais potes podem ser aquecidos e quais podem ser resfriados para separá-los utilizando os princípios da dilatação térmica, em que, ao se aquecer um metal, suas dimensões aumentam e, ao resfriá-lo, suas dimensões diminuem. Então, a gente já falou tudo, né, gente? Você vai ter que fazer o quê? Então, aqui, nesse primeiro, aqui, ó, se você colocar um gelo nele, ele vai contrair, né? Então, ele vai contrair, você vai tirar de dentro do B com facilidade. Então, nós devemos diminuir as dimensões do que está mais acima, o A resfriando. E depois, e o C, a gente pode aquecer. Vamos aquecer o C, colocar ele num banho-maria aí, ó, e aquecer ele, porque ele vai dilatar e o B vai continuar do mesmo tamanho, vai sair com mais facilidade. A gente usa muito esses princípios de dilatação térmica no dia a dia, ajuda demais a gente aplicar isso na nossa vida diária, né? Então, são princípios importantes que a física ensina. Então, é isso, gente. Por essa semana é só. Semana que vem a gente encontra uma nova correção. Até lá!